abençoando o lar, concedendo bênção sobre bênção. Pai amado, te peço do teu servo, Senhor, irmão Júnior, o filho para nós estar ministrando a tua palavra nesta noite. Da graça, Senhor, não senti nada podemos fazer, mas, Senhor, é tu que usa, é tu que dá palavra. Meu Deus, tu deste essa promessa, que devemos nos colocar na posição, e o Senhor nos dá a palavra. Fala, Senhor, com cada um de nós nesta noite, abençoando este culto, abençoando cada vida, que sejamos renovados, restaurados, que sejamos abençoados, tocados pela tua poderosa mão. Assim, ó Pai, nós choramos por fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos, João. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com o vosso espírito. Amém, igreja? A igreja puder sentar em nome de Jesus. Quero dizer que eu me sinto feliz em estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Sinto feliz e honrado, primeiramente por Deus, segundo pelo irmão Edipo, o pastor da igreja. Fico muito feliz em estar aqui. Glória a Deus. E por favor, quem tem Bíblia, pode ficar sentado mesmo, por favor. Abra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem perder de tempo, vou dar início à leitura da palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Somente até aqui, meu irmão. Glória a Deus. O título da mensagem que eu quero trazer hoje para os amados irmãos é o clamor que fez Jesus parar. O título é impactante, né? O clamor que fez Jesus parar. No primeiro versículo nós vemos que depois eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E aqui nós vemos que o clamor que fez Jesus parar, ele não saiu de uma pessoa popular. O clamor que fez Jesus parar, ele não saiu de uma pessoa famosa. O clamor que fez Jesus parar, ele saiu de uma pessoa que estava no ombro. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite: clame no ombro. Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto, ora e busca o Pai em secreto. Busca a Deus em ombro. E o clamor que fez Jesus parar saiu de um desconhecido, porque Bartimeu não é nome de ninguém, porque a palavra Bar, a palavra Bar no grego, ela significa filho de. Então, Bartimeu, ele não tinha nome. Bartimeu, ele era alguém desconhecido. Ele era alguém que ele não chamava multidões que ele ia pregar.
Ele era alguém que ninguém dava nada por ele. Mas o clamor daquela pessoa que ninguém dava nada por ela é que fez Jesus parar. E eu quero te dizer, homem, que Jesus tem escutado as tuas orações. Jesus te conhece. Ele se inclinou para ouvir o teu clamor. Porque por esses dias que eu tenho clamado, eu não sei pelo quê. Jesus me revela pelo quê. Mas Jesus ele disse para mim, e quando foi ele que disse que eu senti que ele te quis clamar. E ele parou para ouvir o teu clamor. Não escondeu nada por ti, porque tu está no oculto, tu não anda se amostrando, tu não quer ser reconhecido por ninguém. Mas Deus ele parou para ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus. No clamor que fez Jesus parar, aleluia. Ele saiu de alguém que ninguém dava nada por ele, saiu de Bartimeu, saiu de alguém que não era popular, saiu de um desconhecido, daquele homem que estava em oculto, que ele não ia estar em busca de multidões, mas ele estava ali sentadinho no cantinho dele, até porque ele não tinha condições de sair, e ele ficou lá. Mas só que certo dia ele foi surpreendido, porque Jesus passou por aquele lugar. Eu quero te dizer que Jesus está passando pela igreja esta noite. Ele está no meio da igreja, porque segundo a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, ele é aquele que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. E o que é os 7 cartiçais de ouro? Os 7 cartiçais de ouro são as 7 igrejas. Jesus ele é um Deus que ele anda no meio da sua igreja. E Jesus ele está aqui esta noite, passando aqui neste lugar, chamando a atenção dele e clama a ele. Mesmo que você esteja em meu culto, mesmo que você não seja reconhecido por ninguém, clame a ele que ele vai ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus. E aquele homem, no versículo 47, ele era cego, mas ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o filho de Timeu, ele era cego, não é verdade? E não tinha como ele ver Jesus vindo. Mas Bartimeu, ele tinha os ouvidos bons. Ele podia não enxergar, mas ele escutava. Ele escutou que Jesus ia passando, então ele viu ali uma oportunidade. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero trazer para a tua vida é que você aprenda a lutar com as armas que Jesus te deu. Você não precisa ser parecido com ninguém, você precisa ser você mesmo. Use as armas que Deus te deu. Se não der para você clamar de joelho, clame de pé. Se não der para clamar de pé, clame sentado. Se não der para clamar sentado, clama deitado. O importante é clamar. O importante é você batalhar com as armas que Jesus te deu. Porque Deus disse para Jeremias: Tu és o meu machado. Quer dizer para você que está aqui, você é a arma que Deus vai batalhar. É você quem Deus quer usar. É você quem Deus quer usar para confundir o diabo. Porque o diabo não dava nada por ti, porque tu estava em oculto. E Deus ele vai lá e pega aquele que está em oculto e traz. E honra e culto, para todo olho ver que ele é Deus. Ele vai lá e ele pega o drogado. Ele pega aquele bêbado. Ele pega aquele que ninguém dá nada por ele. Ele pega aquele que não chama multidões. Ele traz. E ele honra e culpa. Por quê? Porque ele é Deus. Em nome de Jesus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. Muitos vão ficar incomodados com o teu clamor. Muitos não vão querer que tu clame. O primeiro é o diabo. A primeira pessoa que vai querer te parar é o diabo. Porque o diabo ele não quer que ninguém clame a Deus, ele quer que as pessoas clamem a ele. Eu costumo falar que o diabo ele é mendigo de glória. Ele dá as coisas para as pessoas adorarem ele.
Mas Deus não precisa dar nada a ninguém para você estar adorando a Ele. Deus te deu um carro para tu estar adorando a Ele? Deus te deu? Deus não deu. Mas o diabo está dando carro, está dando dinheiro para as pessoas idolatrar Ele, para as pessoas adorar Ele. Então, o nosso Deus, Ele não é mendigo de glória como o diabo é mendigo de glória. Ele é dono de toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, louvor e exaltação, e agora e para sempre. Amém. Porque o homem prega, o homem louva, o homem dá revelações, o homem tem visões, mas a glória é de Deus. Deus, Ele dá tudo para o homem. Ele dá a paz, Ele dá o conforto, Ele dá o trabalho, Ele dá uma família, Ele dá tudo para o homem, mas Ele só não dá a glória dele, porque a glória de Deus pertence a Ele. Só Ele é digno. E aquela multidão, ela quis que o cego parasse. Eu quero te dizer que se alguém quer que tu desista, não desiste. Se alguém não crê no teu milagre, crê no teu milagre, porque o teu milagre vai chegar uma hora ou outra. Eu não sei qual é a hora, porque a hora só quem sabe é Deus. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de ficar triste e há tempo de dançar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então, eu quero te dizer que há tempo para todas as coisas. Se você está no tempo de chorar, não se preocupe, porque vai chegar o tempo de se alegrar. Assim diz o Senhor. Vai chegar o tempo de se alegrar, porque o Senhor, Ele permite você se entristecer, mas o Senhor, Ele é o Deus que traz a alegria. Em nome de Jesus. Eu não conheço a vida daquela mulher, mas quando eu estava aqui sentado aqui, eu olhei para o seu olho, olhei para você, aí eu vi a letra A na sua testa. Aí eu não discerni, eu perguntei ao Senhor o que é isso. Aí veio algo na minha mente. Se for de Deus, você vai confirmar isso. Se não for, não confirma, né? Foi só um pensamento. A de alegria. Deus, Ele quer colocar alegria no teu coração. Porque talvez, porque nesses últimos dias, tu tem se encontrado triste. É de Deus? Se for de Deus, confirme. É de Deus? Tá? É? Glória a Deus. Deus, Ele quer colocar uma alegria no teu coração, uma alegria diferente, em nome de Jesus. Depois de tudo, eu quero orar pela senhora, tá bom? E eles procuraram parar Jesus. Eu quero te dizer que as lutas vão querer te fazer parar. O diabo vai querer te fazer desistir. Ele vai te oprimir. Ele vai te fazer se encontrar às vezes angustiado, desesperado, com problemas, contas atrasadas. Ele vai se levantar de todas as maneiras de dentro da tua casa para te fazer parar. Mas se você perseverar até o fim, se você perseverar, Jesus vai parar para ouvir o teu clamor, como Ele parou para ouvir o clamor desse cego. Porque a multidão queria que o cego parasse, mas ele perseverou, ele insistiu e Jesus parou para ouvir o clamor dele. Sabe por quê? Porque Jesus ele não tem compromisso com pessoas que desistem fácil. Jesus, Ele gosta das pessoas que insistem, que perseveram até o fim. Se deu errado hoje, amanhã tenta de novo, que pode dar certo. Se deu errado no outro dia, tenta novamente até dar certo. O homem que criou a lâmpada, ele tentou 3.000 vezes para poder dar certo. Se ele tivesse desistido da primeira vez que deu errado, hoje em dia nós estaríamos com uma iluminação dessa? Nós não estaríamos. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui é que, independentemente dos levantes, independentemente das pessoas que desacreditam de você, independentemente da circunstância, não desiste, persevere até o fim, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere em nome de Jesus, porque Jesus tem algo extraordinário para nos apresentar. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama.
Aquele cego talvez ele estava já desanimado, né? Que ele estava clamando para ver se Jesus parava, né? Aí a multidão estava mandando ele se calar, ele estava triste, tá? Talvez ele já estava sem expectativa, mas ele estava sem expectativa, mas ele ainda estava clamando. Que é isso, quando você não vê mais solução, quando você não tem mais expectativa, quando você pensa que aquela tristeza vai te consumir, quando você pensa que aquele problema vai te consumir, quando você pensa que aquela dificuldade vai te consumir, continue clamando. Continue clamando, porque aquele cego, ele podia ter até ficado desanimado, mas Jesus mandou ele chamar ele. E a multidão, a primeira coisa que ela falou foi isso: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Permite-me raciocinar essa passagem. Vamos supor que a multidão mandou o cego se calar, na verdade, mas vamos supor que a multidão que foi chamar o cego, aquela mesma multidão que mandou o cego se calar, foi aquela mesma multidão que foi chamar ele para Jesus. E ela foi chamar ele lá e levou Jesus até ele. O que é que nós entendemos com isso? É que é aquela mesma pessoa que anunciaram a tua queda, é aquela mesma pessoa que anunciaram o teu fracasso, vai ser aquela mesma boca que vai anunciar a tua vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Jesus, ele mandou quem enxergava, quem tinha vista, e buscar aquele cego, buscar quem não tinha. Sabe por quê? Porque não fazia sentido Jesus mandar outro cego, porque um cego não pode guiar outro. E o que nós vemos aí mudando é cego querendo guiar cego. É um cara que bate na mulher dentro de casa, querendo dizer que o outro mulher não bate na mulher dentro de casa. Então, uma pessoa que não é um bom exemplo e fica querendo dar bom exemplo, sendo que ela não é. É um cego querendo guiar outro cego. Então, não tem como. Jesus, ele sempre vai mandar uma pessoa que seja um exemplo para te ensinar, para te dar estrutura, para te corrigir. Porque Jesus, ele jamais vai mandar uma pessoa que está, vamos supor, uma pessoa que está numa vida errada, mandar outra pessoa que está numa vida errada ir para a vida certa. Jesus vai mandar uma pessoa que está com a vida certa, mandar a pessoa errada vir para a vida certa. Porque Jesus, ele trabalha assim, ele sempre trabalha com um exemplo. Ele sempre nos dá o exemplo. E é tanto que ele nos diz assim: orar sem cessar. E Jesus foi um homem de oração. Jesus diz para as crianças: obedeçam aos vossos pais. E Jesus, quando ele era criança, ele obedeceu os pais dele. Porque quando ele tinha 12 anos, os pais dele subiram para a festa da Páscoa em Jerusalém, como de costume. E eles perderam Jesus lá. E foi que eles andaram o caminho de um dia, e aí que eles foram se dar conta que eles tinham perdido Jesus. Aí depois eles voltaram para pegar Jesus. Aí Jesus, ele chega lá e Jesus disse: ei, por que tu foi desconosco? Vem para cá, vamos para casa. Aí Jesus disse assim: eu estou tratando os negócios de meu pai. Aí Jesus foi para casa. Por quê? Porque como criança, ele foi uma criança obediente. Tudo que Jesus, ele pede para nós fazer, primeiro ele nos deixou um exemplo na Bíblia. Primeiro ele fez. Se Jesus pede para tu orar, é porque ele orou. Se Jesus pede para tu ser obediente, é porque ele foi obediente. Porque aquela cruz, querido, não era para mim nem para você. Ele não queria. Quem é que queria ir para a cruz? Ele diz: pai, aparte de mim esse cálice. Aí ele disse assim: todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ali, querido, eu creio. A Bíblia não fala, mas eu creio que ali não foi a vontade dele, a vontade da carne. Não era a vontade da carne dele, mas era a vontade do Pai. Mas era a vontade do Espírito. Então, na maioria das vezes, nós costumamos às vezes praticar, pôr em prática a vontade da carne. Porque nós somos humanos, nós ainda vivemos num corpo que não é glorificado. Então nós estamos sujeitos a se estressar, a se irritar mesmo. Até Jesus se irritou. Por que nós não podemos se irritar? Então, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos a todas as coisas.
versículo 50, para encerrar. E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Amém? Muito interessante, querido. É que era aquela capa que aquecia ele naquelas noites que eram mais frias. Ela aquela capa que servia de sombra para ele nos dias mais ensolarados. Ela aquela capa que ele estava com ele a todo momento. Ele não largava aquela capa por nada. Mas quando Jesus chamou ele lançou de si aquela capa. Ele lançou de si aquela capa. Então, o que é que eu entendo com isso? Nós temos que lançar de nós aquela capa pelo chamado de Jesus. E tem pessoas que não querem lançar de si a sua capa por causa do chamado de Jesus. Mas aquele cego interessante é que ele não ficou conformado com o estado de vida que ele levava. É que ele não ficou conformado com que aquela capa só servia de acrescer nas noites mais frias. Só servia de sombra naqueles dias mais ensolarados. Ele não ficou conformado com aquilo. Ele lançou de si aquela capa e ele seguiu a Jesus. E ele foi ter com Jesus. Então, lance alguma capa, lance a capa e vá ter com Jesus. E atenda ao chamado de Jesus na tua vida. Porque o que Jesus tem para te proporcionar é bem maior do que a tua zona de conforto. É bem melhor do que ficar em casa com Wi-Fi, mexendo, brincando no Facebook, no Instagram. É bem melhor do que todas essas coisas. Porque quem não sabe que está aqui, eu era um rapaz que ficava publicado em 10, sei lá, e eu não consegui fazer jogar dele, não. Era possível publicado na casa dele. Só que hoje, para a glória de Deus, desde o domingo passado que eu não publico mais. Porque eu tinha feito Deus para me usar a palavra. Graças a Deus eu estou aqui. Deu vontade sim, de eu dar uma estacada. Mas para a glória de Deus eu estou aqui, sem dar nenhuma tacada. Porque Deus ele me sustentou até aqui. Então, naquelas horas mais difíceis, Deus ele está com você para te socorrer. Mas você também tem que entender uma coisa. Tem coisas que vai ser preciso você conviver com aquilo. Tem coisas que Deus ele não vai tirar. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele tinha um espinho na carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor viesse tirar aquele espinho na carne. Mas só que Deus, ele não tirou o espinho na carne. Aquele espinho talvez o apóstolo Paulo estava sofrendo, talvez estava doendo. Mas ele orou para Deus tirar aquele espinho. E Deus não tirou. Mas por que Deus não tirou? Porque Deus é misericordioso. Deus poderia ter tirado sim o espinho na carne de Paulo. Mas Deus disse assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, querido, Deus está dizendo para Paulo: tu não depende das tuas forças para estar de pé, porque sou eu que te sustento. Tu não depende de ti mesmo para ser alegre, porque eu que coloco a alegria no teu coração. Tu não depende de ti mesmo para ter o sustento dentro da tua casa, porque sou eu que coloco, porque eu sou Deus que providencio todas as coisas. E Paulo, que creio que Paulo deve ter ficado abismado, porque Paulo, ele vivia com Deus, é verdade, mas ele pensava que aquele espinho na carne talvez poderia matar ele, mas ele não poderia matar ele, sabe por quê? Porque aquele espinho na carne foi Deus mesmo que permitiu. Aliás, foi ele mesmo que colocou. Porque Paulo ali teve uma visão tão extraordinária que para ele não se gloriar, para ele não se exaltar, Deus colocou aquele espinho na carne. Porque o nome de Paulo era Saulo. E Saulo significa exaltado. E Paulo significa pequeno. Então,
Quando ele era Saulo, ele era exaltado. Quando ele era Paulo, ele era pequeno. Então, Deus falou assim: ei, tu era exaltado e eu te fiz pequeno. Eu vou colocar esse espinho na carne para que tu não venha se exaltar, porque tu não vai se exaltar por si mesmo. Quem vai te exaltar sou eu. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo não se considerou apóstolo, mas segundo a Bíblia, ele foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. Então, tu não precisa ser exaltado por ninguém. Tu não precisa se exaltar, porque quem vai te exaltar é Deus. É Deus quem exalta. E aquele que o homem exalta, Deus pode abater. E aquele que Deus ele abaixa, homem nenhum pode exaltar. E aquele que Deus exalta, ninguém pode abater. Porque quem exaltou foi Deus. Quem exaltou foi o Todo-Poderoso. Então, fica na dispensação do Espírito Santo. Clama ao Senhor, porque não importa a tua condição financeira, não importa se tu é famoso ou se tu é um desconhecido, não importa se tu está nos altares ou se tu está nos ocultos, o importante é tu clamar, porque a qualquer momento Deus ele pode parar para ouvir o teu clamor. Salmo 40 vai dizer que Deus ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É forte, né? Nessa expressão que ele se inclinou para mim, o salmista está dizendo: ei, Deus ficou interessado no meu clamor. Porque nós sabemos que quando tem duas pessoas conversando, uma está mais inclinada, porque aquela que está mais inclinada é que está interessada na conversa. Então, Deus está interessado no teu clamor. Ele quer saber o que é que tu passa. Ele quer saber o que é que tu está precisando. Deus está interessado, querido. Então fala com Deus. Não tenha vergonha, mas eu não sei nem falar. Ou então chora. Se não tem lágrimas, vão geme. Porque Deus ele entende cada lágrima que desce nos seus olhos. Deus ele entende cada gemido. Ele é um Deus que tem um discernimento, ele discerne qualquer coisa. Porque este Deus ele é todo poderoso. Ele é o Altíssimo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Então, clama a Ele, porque Deus, Ele pode parar assim para ouvir o teu clamor. Alguém vai dizer: quem é tu para Deus parar para ouvir o teu clamor? Quem sou eu para Deus parar para ouvir o meu clamor? Não importa quem você é, o importante é a forma de você clamar. Porque se você for clamar todo exaltado, Deus ele não vai responder. Mas se você for clamar se humilhando, Deus ele vai te ouvir. Porque muitas pessoas entendem uma passagem errada. Os humilhados serão exaltados. Aí pensa que é alguém que é humilhado pelo homem vai ser exaltado. Aquele que se humilha para Deus será exaltado. Porque ele está se humilhando para Deus. Então Deus ele vai honrar ele. Deus vai exaltar ele. Porque eu digo isso antes, eu me humilhava para os homens. Chegava e pedia a oportunidade das igrejas. Aí não me dava. Às vezes tinha, muitas vezes não. Mas eu parei de pedir oportunidade. Graças a Deus, Deus ele está me colocando nos altares para pregar a palavra dele. Sabe por quê? Porque eu não me humilho mais para quem não pode resolver o meu problema. Eu não me humilho mais para quem não pode resolver a minha situação. Eu não me humilho mais para quem não pode tirar aquele obstáculo do meio. Mas eu me humilho para o Todo-Poderoso, porque somente Ele pode resolver os meus problemas. Somente Ele pode ultrapassar os obstáculos que eu não consigo por mim. Porque Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então, o que é difícil, eu faço. Porque o que é difícil dá para a gente fazer, né, Deus? Mas agora o que é impossível, querido, aí é com o papai. Se é difícil, eu faço agora. Mas se é impossível, me dá só mais 5 minutos para eu falar com quem pode. Só isso que eu posso, querido. O que eu posso é falar com Deus e não causa impossível, querido. Porque é bem fácil de nós comunicarmos com Deus. Daqui o telefone. Daqui é só atitude para ligar. 2 joelhos. Tira uma palavra, se ajoelha, ore para Deus que Ele vai responder o teu clamor. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o tempo, não importa o dia que Ele vai responder.
Pode ser um dia depois, pode ser um mês depois, pode ser um ano depois, pode ser o tempo que Ele quiser, porque o tempo é dele. Ele sabe o momento certo para te entregar a tua bênção. Eu quero te dizer que Ele não vai antecipar antes do tempo, porque a bênção não vai ser completa. Então Ele não vai atrasar. Então, vai ser no tempo certo, para a tua bênção estar da maneira correta, está na medida certa para te entregar. É no tempo de Deus, querido. É o tempo perfeito que nós temos que esperar. Porque você pensa que as nossas orações, às vezes nós olhamos e nós pensamos que Deus ele não escutou a nossa oração. Porque Deus às vezes ele fica em silêncio. Mas o fato de Deus ficar em silêncio, isso não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nas nossas vidas. E irmãos, aqui eu já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Me sinto feliz e honrado mais uma vez, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver a nossa irmã que vem no escala de trabalho da semana. Graças a Deus, Senhor, tivesse um culto abençoado, né? Deus falou com cada um de nós, por intermédio do Espírito, usando o seu servo, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Louvado seja Deus. Escala dos trabalhos da semana. Terça-feira, Santa Ceia na casa da irmã Valéria. Quarta-feira, consagração do templo às 6 horas da manhã. Quinta-feira, ciclo de oração às 19 horas. Sexta-feira, curso de doutrina, dirigente irmão Josué, pregador pastor Flávio. Sábado, grupo familiar na casa da irmã Marina, liderado pelo irmão Josué. Domingo, culto público, dirigente Diácono Daniel e pregador irmão Josué. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, vamos ficar de pé e vamos orar. Quero agradecer ao Júnior, por ter hoje colaborado com a gente, né? Compartilhado deste banquete na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, divulguem. Nosso grupo, Santa Ceia, terça-feira, possamos estar juntos, né? Participando também desse banquete que é a Santa Ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero, Senhor, te agradecer neste momento por este culto abençoado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, como pão que alimenta o faminto, como água que sacia a sede do sedento. Senhor, tu tem alcançado as nossas vidas pelo teu poder. E pedimos, Senhor, abençoa maravilhosamente a tua igreja, guardando de todo engodo, de todo embaraço, ajudando a caminhar na vossa presença em santificação. Abençoa os teus servos, Pai, que vieram, Senhor, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fortaleza, para cooperar conosco. Abençoa o teu servo, Senhor, maravilhosamente. E pedimos por todos os trabalhos da igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada culto no decorrer da semana, usando, Senhor amado, poderosamente os pregadores, os dirigentes. Meu Deus, que o teu trabalho seja feito com perfeição, pois tudo te oramos e te agradecemos por fé, em nome de Jesus, que vive para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, as comuns consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e a paz, hoje para sempre. Todos dizem amém. As palmas louvem o nome de Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe.
Senhor.